Alguns espectadores assistem aos vídeos explicativos sobre o golpe das operações, mas persistem em buscar certezas sobre um golpe ou golpistas específicos. O vídeo aborda precisamente a semelhança nos métodos de todos os falsos gestores e nas características das operações fraudulentas. A fraude e os fraudadores se alinham ao conceito que apresentamos aqui. A operação policial identificou mais de 200 investigados usando os mesmos métodos para aplicar o golpe. Entendemos a esperança de que uma das operações possa ser verdadeira, levando as vítimas a comprar aportes em várias delas. Contudo, a realidade é que todas se tratam do mesmo golpe. Um exemplo disso é o dinheiro falso. Se você conhece as características de uma cédula verdadeira, não precisa verificar cada nota que recebe indo ao banco. As pessoas não costumam inspecionar minuciosamente cada cédula. Em vez disso, aprendem a reconhecer as autênticas para identificar as falsas quando aparecem. Se você não quer cair em golpe, basta entender que negócios financeiros nos quais não é possível comprovar a legalidade do produto e do vendedor estão sujeitos à fraude. Outro exemplo são os times de futebol. Se alguém perguntar o que é um time de futebol, uma resposta aceitável seria: um time de futebol é composto por um grupo de jogadores que se reúnem para competir em jogos de futebol. Eles jogam juntos, seguindo regras específicas, com o objetivo de marcar gols e vencer seus adversários. É um conjunto de atletas treinados e organizados para representar uma equipe em competições esportivas. Depois de ter dito esta definição, digamos que a pessoa insiste em fazer perguntas como: o Flamengo é um time de futebol? Bom, o Flamengo é composto por um grupo de jogadores que se reúnem para competir em jogos de futebol. Eles jogam juntos, seguindo regras específicas, com o objetivo de marcar gols e vencer seus adversários. É um conjunto de atletas treinados e organizados para representar uma equipe em competições esportivas. Portanto, sim, o Flamengo é um time de futebol. E o Atlético Mineiro é um time de futebol? Se o Atlético se enquadra nas definições que citei, não há necessidade de existir esta pergunta, pois se você já aprendeu a definição do que é um time de futebol, apenas faça a comparação com as descrições de um time de futebol. Ok? Não me leve a mal, mas insisto em apenas mais uma pergunta. Tudo bem. E o Palmeiras, tem Mundial? Bom, por mais que pareça cômico, esta pergunta é genuína e vale a pena ser respondida aqui, pois tem tudo a ver com o que estamos abordando neste vídeo. E para esta pergunta, temos duas respostas antagônicas: sim e não. Sim, porque na história do time há um registro onde o Palmeiras conquistou a Copa Rio Internacional em 1951. O torneio foi disputado por times de diversos continentes e é valorizado pela história do clube. Embora a FIFA não tenha organizado o evento, em anos mais recentes houve um reconhecimento maior desses torneios internacionais do passado, considerados por muitos como o embrião do atual Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Não, o Palmeiras não tem título mundial reconhecido oficialmente, pois naquela época não havia um formato oficial de Copa do Mundo de Clubes como temos hoje. A Copa Rio Internacional foi uma competição organizada pela Confederação Brasileira de Desportos, CBD, para celebrar o 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. Times de vários países participaram, incluindo equipes europeias de renome. No entanto, a FIFA não os reconhece oficialmente como parte de sua lista de campeonatos mundiais de clubes. A FIFA reconheceu como mundiais de clubes os títulos disputados desde 1960 entre clubes sul-americanos e europeus, atendendo a um pedido da CONMEBOL, entidade que dirige o futebol na América do Sul. Porém, a FIFA não reconheceu os títulos internacionais obtidos antes da criação da Libertadores da América, criada em 1960. Com isso, os pedidos de Palmeiras e Fluminense para reconhecer as taças Rio de 1951 e 1952 como mundiais não foram atendidos.
Apesar de a FIFA ter feito publicações em suas redes sociais sobre o Mundial de 1951, a entidade estava apenas ressaltando o momento histórico vivido pelo time do Palmeiras. Ao contrário do que muitos entusiastas pensam, a postagem não abordava a inclusão do título conquistado na galeria de títulos mundiais da FIFA. Podemos concluir que, tecnicamente, a conquista é de um título mundial e deve fazer parte da história do clube. Agora, a FIFA é a entidade oficial que reconhece os títulos de futebol dos torneios mundiais, e este título mundial do Palmeiras não está na galeria dos títulos oficiais conquistados no atual Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Mas o que isto tem a ver com o golpe das operações financeiras? Para a resposta desta pergunta, vamos entrar no seguinte tema: autoridade absoluta. Quando um órgão oficial emite diretrizes sobre seus procedimentos, ética e regras para vendas, ele estabelece padrões que evitam fraudes e constroem confiança. Essas determinações são uma barreira fundamental contra fraudes. Por exemplo, títulos do Tesouro Nacional emitidos em papel, especialmente anteriores aos anos 80, foram determinados por esta instituição que eles não têm validade. Desde então, os documentos são eletrônicos e registrados eletronicamente. Estando ciente desta informação, cabe a você ficar em alerta e não se enganar com títulos prescritos. Confie nos registros eletrônicos do Banco Central do Brasil para transações seguras. Nos sites oficiais foram feitas as seguintes orientações: títulos cartulares da dívida pública federal emitidos em papel, incluindo os da década de 1970, estão prescritos e inválidos, inclusive as letras do Tesouro Nacional, LTN, emitidas nesse período. O Tesouro Nacional esclarece que não houve emissão de LTN cartulares nos anos 70 com características como verdes, roxas, diamante, de série H, I, J, M, Z, etc. LTN com essas características oferecidas no mercado como repactuadas ou escrituráveis não tem validade real. Ponto final. É responsabilidade de todos agora buscarem informações nos órgãos oficiais para garantir práticas seguras e evitar fraudes financeiras. Como parte de uma negociação, é fundamental estar bem informado antes de considerar qualquer compra, especialmente ao investir em ativos financeiros. Uma vez que você verificou informações nos órgãos oficiais, é essencial não se deixar influenciar por indivíduos que não seguem as diretrizes estabelecidas por essas instituições. Não importa se são papeleiros com milhares de títulos, juízes arbitrais ou de carreira, pastores, padres, jogadores de futebol, presidentes do Banco Central, chefes do Pentágono ou até mesmo vice-carimbadores de papéis oficiais da redenção. Não importa o quanto você os respeite, o que eles dizem não altera os fatos determinados pelos órgãos. Os golpistas têm consciência de que muitas vítimas buscam informações nos órgãos oficiais. Por isso, eles inventam instituições fictícias, convencendo as vítimas de que não têm acesso a essas instituições ou suas informações, como a narrativa fictícia da redenção. Isso mantém as vítimas confusas e afastadas das informações verdadeiras. No entanto, quem está familiarizado com a política financeira do país entende que existe uma hierarquia a ser seguida. Qualquer órgão estrangeiro que deseje lidar com questões financeiras em nosso país deve respeitar as políticas locais. É impossível movimentar dinheiro sem a supervisão dos órgãos oficiais. Empresas que fazem negócios com cidadãos brasileiros não podem permanecer anônimas ou operar de forma fantasma. Para entender que a redenção é um golpe, basta fazer uma consulta, pois nos Estados Unidos, empresas recebem um número chamado EIN, similar ao CNPJ no Brasil, emitido pelo IRS. Para verificar a legalidade de uma empresa nos Estados Unidos e obter informações, pesquise nos sites da SEC ou do Departamento de Estado do estado onde ela está registrada. Esses órgãos mantêm registros corporativos, licenças e conformidade legal.
Mas os golpistas não vão te passar o CNPJ de nenhuma instituição supostamente pagadora, porque não existem. O que eles fazem é registrar empresas aqui no Brasil usando nomes fantasias similares para enganar as vítimas contando histórias. Por isso, reconhecer e respeitar as regras estabelecidas pelos órgãos oficiais é fundamental para evitar fraudes financeiras. Os estelionatários utilizam assuntos geopolíticos, misturam mentiras e criam narrativas para fazê-los acreditar que os eventos apontam para os supostos pagamentos. Isso tem sido feito por anos. Nada acontece e, quando a data se aproxima, criam novas histórias, mantendo você no engano. A verdade é que você está preso em um ciclo onde meias-verdades não deixam de ser uma mentira inteira. E se está nisto por muito tempo, a sua vida é uma mentira por completo. Procure a Polícia Civil de sua cidade, procure a Polícia Civil da sua região administrativa para ser feito o boletim de ocorrência e, a partir daí, se iniciar novas investigações. Procure a Polícia Civil de sua cidade, procure a Polícia Civil da sua região administrativa